Bom dia, boa tarde, errei. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde. Olha, agora eu aprendi esses efeitos aqui, ó. Olha só, para dar uma melhorada no meu visu. Boa tarde, Fabi. Juliana, boa tarde. Dionísia. Seja bem-vinda. Hoje teremos aqui Dr. Arthur Fernandes conosco, que já deve estar chegando. Boa tarde. Ju, boa tarde. Ó, minha nova playlist. O que vocês estão achando? Tá melhorando, não tá, gente? Fala a verdade. Fala a verdade, vocês estão gostando? Gostou, Fabi? Oi, Cláudio, boa tarde. Olha lá, Cláudio, melhorando a playlist, hein? Nem coloquei pedis hoje, hein? Além do arco-íris, hein? Boa tarde, Shin. Pri, boa tarde, Nielen. Pessoal, clica, por favor, no coraçãozinho e manda aviãozinho para todo mundo, que hoje o bate-papo aqui com o Dr. Arthur vai ser top, hein? Fogo no parquinho. Shin. Konnichiwa, Shin. Konnichiwa. Gente, a nossa live aqui, ó, é gente da Inglaterra, é gente do Japão, só live de gente linda, live de gente top, né? Linda a música, né, Nielen? Oi, Lê. Boa tarde, Lê. Solange, boa tarde. Além do arco-íris, né, Nielen? Somewhere over the rainbow. Boa tarde. Gente, como tá demorando pra galera entrar? O que tá acontecendo, será? Clica no coraçãozinho pra mim, nos aviãozinhos, por favor. Oi, Marcos. Saudade de você, Letícia. Ah, agora sim. Chamar o Dr. Arthur aqui, ó. Vamos lá. Boa tarde, Dr. Arthur. Ó, new look. Boa tarde, Eriquinha. Tudo bem? Ah, cortou o cabelo. Deixa eu pegar cortou o fone de ouvido. Viu? O senhor deve estar no... O senhor precisa colocar seu celular no 4G. Tá. Porque provavelmente está no Wi-Fi, né? Porque a imagem tá bem ruim. Doutor Arthur cortou o cabelo. Vocês viram, gente? A mudança do visual do doutor? O cara não é fraco, não, gente. Vocês estão achando que o cara é fraco? É, o cara não é fraco, não. Ele engana nós. Mudou o visual, ó. Você viu? Aí. O senhor colocou no 4G? Ainda não. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá bom, pode sair. Aí eu te chamo de novo. Aí o senhor me dá um oizinho aqui e eu te chamo de novo. Vai lá. Você viu só? O cara cortou o cabelo hoje. Oi, Rony. Boa tarde, Rony. Letícia, a gente ama vocês, viu? Demais. Dani, boa tarde. Seja bem-vindo. Pessoal, por favor, clica no coraçãozinho. Manda aviãozinho para todo mundo. Tira foto de mim aqui, ó, com esse filtro lindo, para as pessoas acharem que essa aqui sou eu de verdade. Tira foto. E quando o Dr. Arthur não chega, ele tava se arrumando, tira foto de mim. Linda assim, ó. Depois vocês me mandam a foto. Aí vocês me marquem nas fotos, por favor, para eu encher lá os meus stories, tá bom? Tira foto linda. Vai, linda, hein? Aproveita. Isso, e me marca, tá? Tá falando que as minhas lives é autoestima pura, Sol. Solange, caiu aqui, Solange. Não tem pra ninguém, Solange. Dupla de sucesso, né, Rony? Arthur tá chegando aí. Ele foi colocar o celular dele no 4G, que fica melhor, porque a conexão lá do consultório não tá muito boa. Você gostou dos meus cílios, Lê? Ai, Letícia, obrigada. Tira foto de mim também, Lê. E me marca, tá? Por favor. Que eu agora, filha. Olha lá. Vamos lá chamar doutor Arthur. Pera lá. Tira a foto de mim linda, hein?
Ó, daí eu acabei de chamar o doutor Arthur, saiu aqui meu filtro. Ah, não, peraí. Peraí, eu tenho que ficar linda na foto, porque o doutor Arthur tá tudo arrumado de médico. Aí eu, pronto, coloquei um filtro. Agora eu fiquei linda, ó. Ainda mais que ele cortou o cabelo, né? Aí, Agora new look, né? não, não. A Solange falou que, diz que as minhas lives aqui é autoestima pura. Eu falei que caiu aqui no canal, filha. Não tem pra ninguém aqui, não. Aqui não, aqui Aqui, é só alto padrão, né, Erika? só. Aqui o negócio aqui é lindo, né? Eu tô linda, Vânia. Ai, obrigada. Tira foto de mim, que é filtro isso aqui, tá? Eu não sou isso aqui, é fake isso aqui, tá bom? Tira foto de mim, que eu tô linda. Depois eu preciso ir lá no doutor Arthur pra ele colocar botox em mim. Qualquer dia ele vai fazer uma live para contar para vocês como foi a minha sessão de botox com ele. Qualquer dia ele conta para vocês, tá? Como é que foi isso? É ou não é, doutor Arthur? Não, nem fale, foi uma coisa hilária, né? Não, mas não pode. Não, hoje o senhor não pode contar. A gente tem que marcar um dia para contar. Ó quem tá aí, Rony da Samurai, Arthur. Falando que são duas autoridades, olha aí. Rony, meu querido amigo. Primeiro, eu aqui publicamente quero pedir desculpa, eu ainda não consegui acessar o seu e-mail, não foi pouco caso nem nada. Você, assim como a Erika muito mais, tem acompanhado alguns probleminhas que eu tenho passado aí, de tal forma que eu ainda não consegui vê-los, tá? Mas tudo que nós conversamos continua de pé, vamos só acertar alguns detalhes. Fechou. Bora lá, então. Então, próxima live, doutora Arthur, a gente pode marcar, já que agora o senhor, né? O senhor tá craque em pregar o PS em mim e no Adriano, né? O senhor tá craque agora com isso, como o senhor fez comigo sexta-feira. Aí a gente faz uma live para o senhor contar como foi a minha sessão de botox, para encorajar essas meninas a irem lá no doutor Arthur. Eu não sei se vocês sabem, mas o doutor Arthur coloca botox, tá? Tudo bem, mas ele fica para uma outra live. Hoje não. Hoje ele vai falar de mioma, né? Não é, doutor Arthur? Olha, vamos falar de mioma, que é uma coisa mega importante. Mega importante, uma coisa que assusta muito as mulheres e que eu espero que depois do nosso papo de hoje, que o pessoal consiga enxergar que ele não é esse bicho-papão todo que para muitos é, né? O que acontece é que a classificação dos os miomas nada mais são que tumores, né? São tumores. Sempre tomar muito cuidado, né, com a palavra tumor e com a palavra câncer, né? Porque as pessoas acreditam que tudo que é tumor é câncer, tudo que é câncer é um tumor. E não tem nenhuma relação, né? Os cânceres são doenças malignas, né? São doenças bem totalmente diferentes de tumores, né? Os tumores existem sim, também os tumores malignos, mas nada que seja comparável ao nível de um câncer. Dentro desses tumores benignos, nós podemos dizer que na mulher, o mioma ele é o mais comum de todos esses tumores, né? Os miomas, eles são, se você pegar, vou chutar um número, porque eu não tenho esse levantamento estatístico, mas eu acho que de 6 mulheres em cada 10, elas terão mioma, né? Se já não os tiverem. Então, é uma coisa muito mais comum do que se imagina, é uma coisa muito mais presente do que se imagina, e que, no entanto, muitas vezes faz com que a pessoa entre em quadro de depressão, entre em quadro de confusão, que ela fique de uma insegurança totalmente desnecessária, porque quando a pessoa, e muito culpa disso, parte de nós médicos, né, que quando nós estamos fazendo ultrassom, nós esquecemos que de pensar como... a luz aqui está com mau contato. De pensar a forma que a paciente está ouvindo aquilo que nós estamos falando. Então, como eu estive conversando com um advogado esses dias, dando um exemplo, quando alguém recebe alguma intimação, alguma coisa, a pessoa que não é da área de direito, ela acha que ela vai ser presa, ela passa um monte de bobagem. Da mesma forma que nós, médicos, quando nós falamos para uma mulher, olha, a senhora tem um mioma,
E se nós não nos cuidarmos, se nós não explicarmos para essa pessoa o que é esse mioma e nós permitamos que ela levante, né, do exame e ela saia doente, vai ser uma coisa terrível, porque aí vem de novo a história do Dr. Google. O Dr. Google vai entrar em Acho cena. um absurdo essas Eu pessoas acho que um consultam negócio... o Dr. Google. Acho um absurdo Então, isso. então, aí o pessoal já vai procurar saber e sempre vai ver que vai morrer. Né? Porque o Dr. Google sempre, né? Você começa pesquisando uma febre e você descobre que você tem um câncer. E você vai morrer, obviamente. Né? Então, ainda bem que nós morremos, né? Porque senão não haveria renovação na Terra. Mas só que a pessoa ela morre antes da hora, né? É igual o parto prematuro, pô. Que, por sinal, anteontem fez um ano daquele meu japonesinho, sumozinho, que está sempre nos acompanhando. Fez 11 meses de idade, agora dia 6 de agosto, faz um aninho, que é aquele casal que eu sempre tenho muito admiração e respeito. Mas voltando ao nosso assunto, então os miomas, eles são tumores. As características desses tumores: 90% da grande maioria são tumores, são massas mais firmes, que eu vou usar expressões mais simples, a fim de que possa ficar mais fácil o entendimento, que são comparadas como se fossem fibroses. Tanto é que, antigamente, né, das sinonímias, né, um dos sinônimos de mioma é justamente o fibroma, né, ou leiomioma, né? E que, conforme a característica dele, a posição que ele se encontrar no útero, né, na parede do útero, ele vai ter uma descrição. Né? Então, ele pode, por exemplo, ele pode estar em contato direto com uma região que nós chamamos de região endometrial. Essa região endometrial, se ele estiver presente ali... Eu vou deixar isso por último, porque aí vem a parte de reprodução. Vou começar a falar dos externos primeiro, porque depois vem a parte de reprodução. Tem várias perguntas aqui, doutor Arthur. O senhor quer continuar explanando? Aliás, sabe o que faltou? O senhor precisa se apresentar, porque tem um monte de gente nova aqui. Desculpa. Meu nome é Arthur Fernandes, eu sou ginecologista, sou com extensão em fertilidade, sou ultrassonografista, faço medicina estética facial e vaginal e sou tricologista. Trabalho em Itu, meu consultório é na Avenida Tiradentes, número 451, terceiro andar, sala 32. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje eu já atendi 2 pacientes que nos viram nas lives, participaram. Eu sou fã. Solanginha, minha vida. Aí, ó, Solange está em todas. Eu amo essa... Ela brinca, né? Eu sempre chamei ela de minha neguinha e sempre vai ser minha neguinha. Então... E falar para o pessoal que a gente tem uma caixinha aqui na live, é um pontinho de interrogação. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer para o doutor Arthur e você não quiser se expor aqui na live, você pode me mandar e eu vou ler a caixinha e guardo aqui a sua privacidade, tá bom? E eu já tenho várias perguntas para o senhor, doutor Arthur, mas o senhor pode continuar seu raciocínio. Tá. Só para tentar, assim como você... A Dionísia chegou, a tua irmã. Minha irmã, olha lá, Dionísia. Boa tarde. Tá, então, quanto aos miomas, né, eu estou fazendo um desenhozinho aí, Érica, se for possível. Obviamente que se eu fosse desenhista, né, eu seria um excelente médico. Então, aqui nós temos, não sei se dá para ver aí, um desenho de útero, né? Então, nós temos alguns miomas que eles se projetam, vou fazer como se fosse a orelhinha do Mickey, né? Então, esses seriam os miomas chamados subserosos. Aí nós temos outros miomas, que nesse caso aqui seria o mioma intramural. E nós temos, a título só da gente poder conversar, o pessoal entender um pouquinho mais tranquilo, porque eu tenho certeza que alguém deve ter um ultrassom falando que tem mioma, ela vai querer ler qual que é o tipo de mioma dela. E temos esse mioma que pega essa linha central do útero, chamado de endométrio, que esse é o mioma submucoso. Além de miomas paridos, né, que saem pelo colo do útero, que seria essa outra desenhozinha aqui embaixo, tá?
Obviamente tem vários tipos de mioma e várias classificações. Então, a saber, todos esses miomas que eles estão na parede, ou seja, eles estão sem ter contato direto, que é esse aqui do meu dedo, sem ter contato direto com o endométrio, então a orelhinha e esse aqui, esses são miomas que eles jamais vão trazer problemas conhecidos como sangramentos vaginais em função de mioma. Já o mioma submucoso, esse pode provocar sangramento, esse pode provocar sangramento durante a atividade sexual, esse pode causar algum problema no aspecto de reprodução, porque ele compete com o mesmo lugar, que é essa linhazinha aqui, ele compete com o mesmo lugar que o bebê estaria alojado, que o bebê se alojaria durante uma gestação. Sim. Então, dos miomas, para ficar um pouco mais claro, então são tumores que não menos de 0,5% só tem a possibilidade de se tornarem malignos, ou seja, a probabilidade, como nós trabalhamos com uma probabilidade, você vê, eu na minha carreira toda, eu nunca peguei um mioma que se tornou maligno, sabe? Então, mas a literatura, como vem expressa aqui, e como nós buscadores de qualidade de vida, né, nós temos aqui manifestar justamente o que a literatura nos fala. Né? Senão a pessoa fala, poxa, e aí gerar um monte de quadro de confusão. Mas vamos lá, Eriquinha, vamos para as perguntas. Vamos lá. Então, as perguntas agora. Doutor Arthur, tem idade ou faixa etária para um mioma se manifestar? Sim, sim. Essa faixa etária, obviamente, não é obrigatória, mas ele manifesta no período do menacne. O que é menacne? Né? Nós explicamos aqui em outras lives. A primeira menstruação chama-se menarca, a última menstruação chama-se menopausa. E justamente o período reprodutivo da mulher é chamado menacne. Então, os miomas, eles só se manifestam durante o período em que a mulher tem capacidade reprodutiva. Fora isso, antes de menstruar a primeira vez e depois que terminou a última menstruação, lembrando que nós estamos falando de surgimento, né? Porque se a pessoa teve mioma durante a vida reprodutiva dela, a hora que ela tiver a última menstruação, esse mioma vai continuar lá. Mas surgir um novo mioma depois que terminou a última menstruação, que teve a última menstruação, isso não existe. Não existe. Nem surge mioma antes da primeira menstruação. Ok, então já respondeu a segunda pergunta, que a segunda pergunta era exatamente essa. Menopausa pode causar mioma? Então já respondeu e não. Não, de forma alguma, né? Pelo contrário. Na menopausa, no pós-menopausa, existe uma tendência natural que haja um regresso. Porque os miomas, eles são dependentes de um hormônio chamado estrógeno. Sim. E como ele deixou, né, esses hormônios, eles deixaram de ser produzidos em quantidades necessárias para o período reprodutivo da mulher, ou seja, para a ovulação e para uma gestação, esses miomas que dependem desses hormônios, eles diminuem o seu tamanho e muitas vezes assumem até alguns aspectos que nós chamamos de calcificados. Tá. Aí, outra pergunta. Existem tratamentos para mioma ou é só cirurgia? Não, existem... Um dos tratamentos mais comuns para mioma, né, para você ver a importância dele, né, como doença, é a gravidez. A própria gravidez, ela trata o mioma, porque como durante a gravidez existe a ausência do estrogênio, a própria gravidez faz com que ele diminua. Obviamente, nós temos alguns medicamentos, né, de uso oral, de uso injetável e de uso implantacionais, assim como dispositivos intrauterinos, né, e assim como dispositivos subcutâneos, que são específicos, porém, o custo-benefício ele é muito alto. E nós só pensamos em fazer isso quando ele está próximo de uma barreira que nós temos que determinar se ele vai se tornar cirúrgico ou se ainda podemos tentar o tratamento clínico. Ok. Pode fazer outra pergunta? Claro. O mioma causador? Olha, conforme uma das manifestações dos miomas, né, pode ser um aumento de volume abdominal em caso de miomas muito grandes, né? Aí a pessoa sente, ela praticamente sente como se tivesse um bebê ali dentro, né? Que são os miomas gigantes que nós chamamos. Conforme a posição do útero, né? Lembrando que a mulher ela tem 3 posições distintas do útero. Uma que o útero cai em cima da bexiga, que é chamada antiverso fletido.
outro que ele fica linear, que é o médio verso fletido, e o outro que ele cai em cima das alças intestinais, chamado útero retroverso fletido, que equivocadamente algumas mulheres tem mioma, continua menstruando ou para. Eu já respondo, Lizinha. E o retroverso fletido, que são miomas, úteros que equivocadamente algumas mulheres falam assim, olha, eu tenho útero invertido, né? Invertido, E não existe isso. Aí falam que quem tem útero retroverso fletido não engravida. Tenho um monte de gestante com útero retroverso fletido. Então, quanto à dor, dependendo da posição, né? Se ele estiver comprimindo a bexiga, dependendo do tamanho dele, né? Do volume que ele esteja fazendo com que o seu útero tenha, pode ter dor na relação sexual. No período menstrual, por ter aumentado o tamanho do órgão, então, naturalmente, que a pessoa que já tem a cólica, porque a cólica nada mais são que as contrações do útero, né, no sentido de expulsar a menstruação, aumentou-se o volume do órgão, obviamente pode aumentar a intensidade das cólicas menstruais. Mas ele por si só, por exemplo, sendo um mioma pequeno, em que não tenha mexido com o tamanho do órgão, nem com a estrutura do órgão, geralmente ele não é causador de dor. Né? Ele é um contribuidor para a dor em função das alterações que o órgão assume, né? Principalmente o aumento. Ok. Quer responder a pergunta da sua irmã? Quem tem mioma continua menstruando? Sim, sim. Como falei, o mioma ele só acontece na vida menstrual da pessoa. Né? Ele só começa depois que ela teve a primeira menstruação. Ele não obrigatoriamente vai desaparecer ao final da última menstruação. Só que, conforme a posição desse mioma, se ele for aquele mioma submucoso, conforme eu expliquei anteriormente, o mioma submucoso ele pode dar sangramentos. E é comum as mulheres descobrirem os miomas na fase mais tardia, né, por volta dos 35 aos 50 anos. Por quê? Porque é comum que ela comece a se preocupar e comece a fazer exames. Porque até os 35 anos, são poucas as mulheres que têm uma rotina de fazer exames preventivos. Então, geralmente, os miomas uterinos, eles são achados, porque eles não tinham nenhuma manifestação. E aí a pessoa foi lá, falou, pô, chegou nos seus 35, 40 anos, começou a investigar, o médico começou a fazer a solicitação de exames, eles são achados. Né? Então, ele não causa o sangramento, ele não causa... Só quando a pessoa deixar de menstruar, e o deixar de menstruar significa falência ovariana, aí esses miomas, a tendência é justamente que eles se tornem menores, né? Mas não causadores de sangramentos excessivos ou de sangramentos anormais. Os sangramentos anormais acontecem no período pré-menopáusico em função de alterações hormonais. Okay. Acho que respondi, né, Nizinha? Nizinha é o apelido da minha irmã. Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu fazer para o senhor. Pois não. Oi, doutora. Eu estou tentando engravidar há 3 anos. Fiz um exame de... Não sei se eu vou ler certinho esse exame, tá? Histerosalpingografia. É isso mesmo? Histerosalpingografia. Isso. Eu, por curiosidade, vi que deu uma pequena dilatação. Isso pode ser grave? Aí a dilatação ela não acontece no útero, né? A dilatação acontece na trompa. Eu acho que aí a informação está um pouco imprecisa. Né? Mas, e outra coisa, eu vou chamar a atenção um pouquinho. Ela não tem que ver laudo, meu Deus. Ela vê laudo, tá vendo? Ela já colocou bobagem na cabeça. Deixa que o médico veja. Ela foi ver o laudo agora. Absurdo essas pessoas que abrem exame. Essas pessoas... Absurdo essas pessoas que lêem no livro. Absurdo isso. Então, tinha um professor, né, que ele sempre me dizia o seguinte: quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Então, não procure resultado, porque aí vocês vão no Dr. Google, vocês vão achar. A dilatação de trompa ela é normal no terço terminal da trompa, perto das fímbrias, que é justamente para facilitar a captação dos óvulos. Dilatação tubária, tem que ver se existe essa dilatação tubária, se ela procede ou não.
E porque dentro do útero não existe essa dilatação, né? O útero, ele cresce, a massa inteira cresce, né? Dilatar, quem pode dilatar, vírgula, mas é espessar, é o endométrio, então não existe dilatação do útero, tá? Ok. Aí tem mais uma pergunta aqui na caixinha. Deixa eu fazer aqui para o senhor. Só um minutinho, por favor. Tem diferença entre mioma com quisto, que se falava antigamente? Totalmente, né? O cisto, o quisto que eu acho que ela está querendo referir antigamente, é conhecido como lipoma, né? O lipoma, ele é um tumor de células da camada gordurosa, né? Existem alguns, por exemplo, eu mesmo sou um dos que tenho uma doença chamada lipomatose múltipla familiar, ou seja, todo o meu corpo, eu tenho vários tumores, várias ilhotas de tumores de células gordurais, né? Isso é uma patologia hereditária, isso é uma patologia que é transmitida de pai a filho. O quisto que ela está se referindo, me corrija se eu estiver errado, não tem nada a ver com o mioma, né? O cisto, existem alguns cistos que são descritos por alguns radiologistas, até que às vezes eu questiono a necessidade de descrever no laudo do exame, tendo em vista que 99% das vezes eles não representam absolutamente nada, e eles devem ser muito mais bem examinados pelo médico que solicitou o exame ao médico que está realizando o exame, e, no entanto, o cara, quando escreve uma palavra cisto, né, cisto de colo uterino, por exemplo, ou chamado cisto de Nabor, a pessoa já chega em casa achando que tem cisto no útero, e sem o menor, começa a ter um sofrimento totalmente desnecessário, totalmente desprovido de qualquer fundamento. Ok. Mais uma pergunta, doutor Arthur. Como é feito o diagnóstico para saber se uma pessoa tem mioma? O Papa Nicolau se percebe ou não? No Papa Nicolau, pode até perceber pelo exame visual se esse mioma foi um mioma que está localizado no colo do útero. Porque no exame de Papa Nicolau, o que nós examinamos é o colo do útero. O que está daqui, né, o que está dentro do canal vaginal, nós conseguimos até ver ou tocar no exame de Papa Nicolau. Já o que está no útero, ou seja, aquilo que está dentro da barriga, em se tratando de uma pessoa virgem, através da ultrassonografia pélvica e ginecológica. Em se tratando de uma mulher não virgem, esse não virgem não implica em mulher que teve filho ou não. Porque às vezes a pessoa, quando nós falamos em mulheres não virgens, algumas pessoas acham que são só mulheres que já tiveram filhos. Não. Então, mulheres que já tiveram relação sexual, mulheres que já não são mais virgens, todas elas devem procurar, principalmente, o ultrassom transvaginal. A qualidade, a acurácia do exame, ela é infinitamente maior do que o exame ultrassom abdominal. Tá? Okay. Então, diagnóstico de mioma, 99,9% das vezes, através do exame chamado ultrassom. Quer seja pélvico, ginecológico, ou quer seja transvaginal. Tá. Tem mais uma pergunta aqui. Minha filha tem 16 anos, ainda é virgem. Ela faz o exame Papa Nicolau ou deve fazer transvaginal? Ou não faz? Não, pelo amor de Deus, não. Peraí, a menina virgem, ela não vai fazer nem o exame de Papa Nicolau, nem sequer fazer ultrassom transvaginal. Porque os dois vão romper a membrana iminal dela. Então, ela não pode ser submetida a nenhum dos dois exames, hein? Pelo amor de Deus. A virgindade, o exame de Papa Nicolau é o exame que deve ser realizado como prevenção ao câncer, e é um exame que é feito em mulheres que já estiveram ou têm relações sexuais ativas. Então, a mulher inativa, ou seja, a mulher que nunca teve relação, ela não tem que fazer esse exame. Ou seja, nós podemos afirmar com isso, né, para quem sabe ler pinga-letra, nós estamos querendo dizer com isso que as virgens, elas têm uma incidência infinitamente menor de câncer de colo uterino que as mulheres que já tiveram relações sexuais. Tá? Então, mas qual que é a desvantagem da virgindade, então? A desvantagem da virgindade seria a pessoa não engravidou, o maior risco de câncer de mama. Né? Então, o que ela ganha no câncer de colo uterino, como
por não ter atividade sexual, ela perde no risco de câncer mamário, pelo fato de não ter filho. E aí não falo nem na questão de ter relações sexuais ou não. Tá? Então, pelo amor de Deus, mocinha, 16 anos, é virgem, não tem que fazer exame de prevenção e não tem que fazer exame transvaginal. O exame é ultrassonografia pélvica. E raramente, praticamente, não vou falar impossível, porque a medicina não é uma ciência exata, mas é praticamente impossível uma criança de 16 anos apresentar mioma. Se ela, no ultrassom dela, falar que tem mioma, a minha sugestão é, repita o exame com outro médico, sabe? Pelo amor de Deus. Ok. Doutor Arthur, tem uma pergunta para o senhor aqui, que foi feito e que não tem nada a ver com mioma, mas é uma pergunta importante que foi solicitado para eu fazer para o senhor de manhã. A pessoa não produz, o organismo dela não produz ferro e ela, de tempo em tempo, ela toma bolsas de sangue. E a pergunta é, o senhor atende um caso como esse, que pudesse passar pelo consultório para o senhor dar uma olhada? Sim, com certeza. Isso ela tem uma deficiência de ferritina. Essa deficiência de ferritina ela está muito relacionada a quadros menstruais. Então, Isso, e o quadro é esse mesmo. Quando ela menstrua, piora muito o quadro da ferritina dela. Então, é uma pessoa que nós temos que suspender de imediato. Desculpa, eu falei que eu não podia falar de tratamento aqui, mas aí respondendo. Para ter uma noção, né? Eu me empolguei e já estava tratando, né? Então, passa aqui no consultório, nós vamos explicar qual é o procedimento, como nós devemos fazer, a fim de que ela controle a ferritina. Lembrando, só para nós podermos ilustrar, que a ferritina é um componente do ferro, e esse componente do ferro, ele age diretamente, se ele estiver muito baixo, causando queda de cabelo e alterações na unha, né? E se ele estiver muito alto, ele tem um risco inflamatório, inclusive sendo um dos marcadores hoje utilizados para risco de doenças cardíacas. Então, a ferritina, apesar de pouco solicitada por grande parte dos médicos, é um exame bastante interessante, é um exame que eu peço usualmente, justamente para ter o controle e trabalhar no nível de ferritina, que ele seja benéfico para o organismo, sem trazer nenhum risco ao próprio, né? Então, atendo sim, quer dizer, e espero poder resolver sim. Ok. Tá? Então, só de uma forma geral, o caso de agravar o quadro quando a pessoa menstrua, é normal isso, acontece isso mesmo. Acontece isso mesmo, porque a ferritina, por ser um componente do ferro... Fica perdendo sangue, de certa forma. Fica perdendo sangue, né? Jogando sangue fora, né? Nessa crise toda de banco de sangue, a pessoa fica... É o que eu sempre brinco. Tem um professor da Bahia, chamado professor Alcimar Coutinho, que ele tem um livro, inclusive, que ele fala assim, menstruação, né? 2 pontos. Uma sangria inútil. Então, mas existem algumas mulheres que elas se sentem na necessidade de menstruar. E aí o que eu falo assim, é tão importante menstruar, por que nós, do sexo masculino, né, homens do sexo masculino, por que nós não sangramos todos os meses? Sabe, então, isso é uma coisa meio, sabe... Porque vocês morreriam se vocês tivessem cólica. Vocês não iam trabalhar. Vocês ficariam 7 dias deitados assim, ó. E pedindo... Vocês ficariam em coma, mais ou menos, entendeu? E chamando a mamãe ainda. Mamãe, me ajuda. A partir do 4º dia, pode perguntar para as meninas aí, a partir do 4º dia, vocês iam levantar da cama, entendeu? Ia ser mais ou menos assim. Então, Deus olhou e falou, nem vou arrumar essa encrenca, porque a mulher não vai aguentar. Eu imagino eu aqui. Eu imagino como seria a minha vida com o Adriano menstruando. Eu imagino. Ele tá aqui sentado. Adriana, demorou. Eu imagino o Adriano menstruando, não ia aguentar. Deus o livre, guarde. Deus que me perdoe. Aí eu ia dar injeção nele pra parar, sei lá, alguma coisa que ia acontecer, não ia suportar. Não, mas para isso ia ter um negócio chamado canela de... Não, canela de velho. O cara usa canela de velho
Entendeu? Você imagina o cara, nem sei onde foi parar esse negócio fedorento aí. O cara usa a canela de velho. Você imagina se o cara tem competência, se ele pode passar por um processo de ciclo menstrual. Olha aqui. Você imagina. Acabou a live. Acabou a live. Você imagina. Uma pessoa que passa isso aqui, vocês imaginam isso? Tendo que tomar remédio, a gente tem que trabalhar com aquela puta dor, caramba, tentar chefe na cabeça da gente. Vocês imaginam? Vocês não iam aguentar 2 meses, gente. Vocês não iam aguentar. Olha, Érica, eu, como sempre fui sincero, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho a menor dúvida disso, que nós homens não aguentaremos 10% do que as mulheres aguentam, entendeu? Mas por isso que, tentando trazer a mulher, né, para o mundo assim, um pouco mais masculinizado, nós sempre sugerimos que ela pare de menstruar, para que ela não tenha problema de ferritina, que ela não tenha problema de anemia, porque é uma das coisas também, que a menstruação... É uma estratégia isso, né, doutor Arthur? Para poder deitar. Isso, porque a gente pode dar desculpa, entendeu? Quando a gente quer brigar com vocês, fala um monte. Aí você vai querer tirar isso da gente também? Ah, para! Deixa eu responder umas perguntas aqui que fizeram aqui, ó. Foi da risada, né? Opa, Luciano. Ô, Luciano, como vai? Tudo bem? Estou esperando sua visita aqui, hein, Luciano? Ó, tem uma pergunta aqui para você também. Quando tiramos ovário, útero, por que nossa bexiga cai? Então, primeiro assim, né, para a pessoa chegar ao ponto de tirar um útero, no mínimo esse útero já estava aumentado, então ele já vinha comprimindo essa bexiga, né, causando um negócio que nós chamamos de cistocele. A cistocele é quando a bexiga cai, e conforme o ângulo que ela cai, ela é classificada em grau 1, grau 2 ou grau 3. Antigamente era conhecido também, a cirurgia para correção disso daí, era conhecido como a famosa cirurgia do períneo, né? Que as mulheres levantavam, falavam assim, eu fiz cirurgia para levantar a bexiga. Só que habitualmente era muito mais em função de sentir uma flacidez vaginal e achar que estava com um diâmetro vaginal, né? Com abertura vaginal maior do que o habitual, e elas queriam sempre fazer essa plástica. Ninguém retira, né, um útero e ovário de uma pessoa que está e tem os mesmos normais. Salvo em caso de câncer, né, precoce, em que aí existe a necessidade, mas daí não existe, é pouco provável que tenha uma queda dessa bexiga. Geralmente a queda da bexiga está associada a um negócio, né, que é uma proteína que é o nosso colágeno. Então, a pessoa que é pobre em colágeno, né, ela vai ter uma maior queda, existe um maior risco da queda da bexiga dela. Mas nem necessariamente, que é até um assunto interessante, Érica, nem necessariamente a correção é cirúrgica, né? Hoje, por exemplo, existem fisioterapias do assoalho pélvico, para reforço de assoalho pélvico, que nós ensinamos para qualquer uma, sem necessidade de investimento, sem nada, que é feito em casa, sabe, que reforça isso daí, e nós conseguimos muitas vezes, por exemplo, na época que eu estava fazendo o meu curso de uroginecologia no Hospital Pérola Baito, em São Paulo, nós ficávamos orientando as mulheres a como fazer a fisioterapia para reforço do assoalho pélvico. E aí, depois disso, surgiu-se, né, um negócio chamado pompoarismo, que era justamente o tratamento por estímulos elétricos, né, não dolorosos, justamente para contrair, e mesmo se fosse para evoluir para a cirurgia, assim como nós pedimos para a pessoa que está com um estado de saúde que não está muito bem, nós pedimos atividade física, nós pedimos para que ela melhore a capacidade física dela, a fim de que a resposta cirúrgica seja melhor. A mesma coisa com o períneo, né? Então, nós orientamos a fisioterapia perineal, a fim de que ela promova um reforço desse assoalho. Seria igual um fisioterapeuta, um fisiculturista
ficar pegando peso todos os dias para aumentar a massa muscular. Então, nós conseguimos aumentar essa massa muscular em região do períneo, em região perianal, e melhora, inclusive, até para atividade sexual, que é uma das coisas que a gente fala na sexologia, é trabalhar com essa fisioterapia a fim de que a mulher tenha total controle, né, conhecido como as mulheres tailandesas, né, com total controle da musculatura do períneo, né? Então, hoje, raramente, né, você vai ver alguma cirurgia do períneo, porque é uma cirurgia que hoje já existem técnicas muito melhores, muito mais plausíveis, né, e que as respostas são infinitamente melhores. Doutor Arthur, Desculpa. Tem uma pergunta aqui sobre o mioma. Foi perguntado que o mioma, ele tem alguma relação com a questão hormonal e em relação ao humor? Altera o humor? Ou não? Desculpa, é que eu tossi na área, ela tem relação com? Com o sistema hormonal? Altera o humor? Não. O mioma, como eu falei, o mioma, ele só acontece na vigência da mulher normal, ou seja, no período reprodutivo da mulher. Sim, mas então, isso tem alteração de humor? Quem tem mioma tem alteração de humor? Não tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Tá. O mioma, ele pode trazer, conforme o tamanho, desconforto físico, né? Mas de humor não, porque ele é só um tumor, ele é uma massa sólida, ele só recebe ação de hormônio para crescer, mas não para perturbar os outros. Ok. Outra pergunta. Tem alguma prevenção para não se ter mioma? Sim, hoje já existem, desculpa, já existem anticoncepcionais aprovados para serem utilizados a partir do primeiro dia da menstruação, coisa que até alguns anos atrás eu era radicalmente contra. Existem também os implantes que nós fazemos à base de progesteronas, só que assim, aqui de novo estou tratando, desculpa. Existem maneiras, sim, de evitar, existem maneiras de diminuir, existem maneiras de prevenir, muito embora habitualmente, nós não façamos a prevenção de uma coisa que, nós soubermos que a sua mãe teve mioma e você quer se prevenir, isso é uma coisa. Agora, se não tem histórico nenhum de miomatose na família, eu acho desnecessário ficar fazendo tratamento profilático para isso, entendeu? Tá. A pessoa que perguntou para o senhor sobre a bexiga caída, ela explicou que a cirurgia foi feita por conta de endometriose. Ela colocou placa de sling, é isso que é? Sling, Isso. E ela fez cirurgia e não melhorou. O que o senhor sugere? Melhor fazer uma consulta, talvez. Porque é um caso atípico, né? Primeiro que a endometriose não é uma doença comum. O fato dela ter feito a técnica de sling, a técnica de sling é igual semelhante à técnica do TVT que nós falamos, é colocar uma tela pela barriga e puxar a bexiga por baixo. Só que a cirurgia dela foi decorrente dela ter um quadro de endometriose, provavelmente grau 4, em que a qualidade de vida dela era tão ruim, que por isso que optou-se pela cirurgia. Então, automaticamente, ninguém... Olha eu entrando também. Agora que estou vendo que eu estou entrando de novo. Eu estou aqui e estou entrando de novo. Automaticamente é um quadro atípico, é um quadro totalmente diferente, né? Sim. Nós vamos falar de rodapé aqui, e o quadro da endometriose é um quadro grave. A técnica do TVT, ele corrige o ângulo da uretra, né, e não corrige a bexiga, né? A bexiga, ela é uma bolsa, né, que retém líquido, né, e a técnica do TVT é uma tela que vem por baixo da uretra para erguer a uretra, para corrigir a angulação dessa uretra. Né? Não é para pegar a bexiga, aqui está a bexiga, minha mão seria a bexiga e a uretra seria meu dedo. Então não é uma tela que vem por baixo da bexiga para subir a bexiga. Tá? Ela corrige só a angulação da uretra. Não só o TVT, como o sling. Tá?
É diferente, por exemplo, da coperinoplastia, que nós entramos pela vagina e aí sim você ergue a bexiga. Só que quando você ergue a bexiga, se a uretra está aqui, você ergueu a bexiga, pode ser que você faça com que a pessoa continue perdendo mais urina ainda. Ok. Aí a pergunta seguinte foi: o senhor faz esse tipo de cirurgia na bexiga? Sim. Sim? Sim, claro. É da especialidade da ginecologia, é isso? Ginecologia e do urologista, uroginecologia. Aqui é uma técnica, por exemplo, que hoje nós praticamente já não fazemos mais. Ok. Aí, última pergunta que eu tenho aqui, até pessoal, se vocês quiserem fazer, o pessoal está colocando várias perguntas para mim na caixinha. Como funciona o tratamento cirúrgico do mioma? Então, Pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. Depende. Por exemplo, se a pessoa tiver... Se a pessoa tiver esse miominha, a orelhinha aqui, ó, você pode operar, inclusive por vídeo, opera-se por vídeo, vai lá, tira esse miominha, acabou a cirurgia. Conforme a localização do mioma, se a pessoa tiver vários miomas desses, chamado intramural, causando aumento de volume uterino, aí é retirada total do útero. Aí é uma cirurgia que nós fazemos chamada de céu aberto. Tudo depende do diagnóstico e outra. De novo, nem todo caso de mioma é cirúrgico. De novo, a recuperação é uma recuperação, lembrando que é uma cirurgia de pote chamado de pote grande, e que nós geralmente aconselhamos em função de algumas, às vezes, deficiências nutricionais do próprio paciente, no risco maior de formação de hérnias. Então, nós aconselhamos que essa pessoa faça repouso pelo menos de 15 a 30 dias pós-operatório. Ok. Mas a recuperação é bem tranquila. Outra pergunta aqui na caixinha. Doutor Arthur, o senhor falou em algum momento que quem não tem filhos tem a possibilidade de ter câncer de mama. Tem algum tratamento para isso? Prevenção? Tem, mas olha, não é quem não tem filhos vai ter câncer de mama, não é isso. Para explicarmos as estatísticas, é o seguinte: a pessoa, estatisticamente, a mulher ela só terá o desenvolvimento completo da mama dela depois que ela tiver a primeira amamentação. Enquanto ela não amamentar uma vez na vida, ela não terá o desenvolvimento completo. Então, as estatísticas mostram que as mulheres que não têm nenhum filho, elas são mais propensas, elas têm. Então, se a mulher que mama, a chance dela ter câncer de mama é de 1 em 1000, a chance da mulher que não amamentou vai ser de 1 em 900. Então, diminui um pouco, aumenta o risco e diminui um pouco do risco para aquela mulher que já amamentou. Então, não é, pelo amor de Deus, aqui ninguém está pedindo para ninguém sair amamentando, não é nada disso. E nem arrumar filho? E nem arrumar filho para evitar câncer. Então, que fique bem claro, isso é um dado estatístico, onde, por exemplo, pegando de novo, em cada 1000 mulheres com câncer, aí você vai pegar dessas 1000, 600 não amamentaram e 400 amamentaram. Amamentaram, sim. Tá, então... Só para não ficar... E outra, e como o número de mulheres hoje que não amamentam, independente de terem ou não terem filhos, né, o número de mulheres que não amamentam é muito pequeno. Então, isso estatisticamente, esses trabalhos, até nisso, eles são prejudicados, né? Porque a estatística ela só serve para calcularmos riscos. Mas riscos não significam exatidão. Então, 1 mais 1 na medicina nunca é igual a 2. Haja prova que, por exemplo, se você casar e tentar ter um filho, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, né, que são gêmeos. Então, na medicina, cuidado, 1 mais 1 não é igual a 2. O que eu quis dizer aqui é justamente no cuidado que as mulheres têm que ter, e eu estava fazendo muita ênfase àquela mocinha que nunca tinha tido relação e que a mãe perguntou sobre o ultrassom transvaginal ou exame de prevenção, né? Então, e ali eu usei como referência só para mostrar a importância da amamentação. Eu quis valorizar a amamentação como um todo e mostrar
a falta de necessidade na realização de alguns exames tais como transvaginal ou exame de prevenção de câncer de colo. Ninguém daqui está sendo contra quem não amamentou, ninguém está rogando praga, ninguém só mostrando para vocês o que é a verdade, né, para que todos saibam, né, para que todos fiquem cientes, mas não que eu não amamentei, eu vou ter câncer de mama. Não, longe disso, pelo amor de Deus, né, Érica? Exatamente. Tem uma pergunta aqui na caixinha também para o senhor. Miomas subserosos, eles empurram alguns órgãos? Sim, conforme o tamanho deles, porque eu falei, o mais comum deles empurrarem, falar empurrar, né? Deles comprimirem, é a bexiga, né? Por exemplo, mas essa compressão, como o crescimento do mioma é um crescimento lento, né? Ele não sai da noite para o dia, né? Ele é um crescimento lento. Então, obviamente, as estruturas abdominais, por serem estruturas móveis, elas se adaptam a isso daí. Né? O que acontece, por exemplo, de gerar um desconforto com o mioma é, por exemplo, durante uma atividade sexual, em que o pênis empurra esse outro, a pessoa pode sentir um pouco mais a bexiga ou pode sentir um pouco mais o intestino. Mas mesmo assim, não é uma dor, é diferente daquela moça que falou da endometriose, que ela tinha dores horríveis, né? Se ela relatar aí, ela tinha dores horríveis, tinha dores homéricas. Por quê? Porque a dor da endometriose ocorria sempre na vigência de menstruação. Por isso que foi retirado do útero e ovário, que ela teria um negócio que nós chamamos de pelvo congelado. E isso sim gera dor, mas não a compressão, né, do mioma não vai gerar esse tipo de dor da noite para o dia. Aqui tem a Aninha falando que ela nem viu o resultado dos exames, que ela vai levar para o senhor na próxima segunda. Aninha, você é uma paciente top, porque o doutor Arthur acha horrível aquelas uma que lê no Google, depois liga para ele que não entendeu o exame. É um absurdo. Acho um absurdo. Olha... Não é um absurdo? Aninha. A Nilce aqui disse que até passou mal. O que foi, Nilce? Quando eu falei que a Adriana ia ficar menstruado? Acho que foi isso, porque eu tô perdida aqui nas mensagens de vocês. Homem deveria agradecer a Deus todos os dias que não tem menstruação, ó. A galera tá descendo ali no vocês. Agora que eu vi que tem um monte de mensagem aqui, ó. O Arthurzinho entrou na live, tá por aí. Foi um filho, beijo, filho. Te amo. Tem uma solicitação aqui, se no próximo tema o senhor poderia falar sobre ressecamento vaginal. Opa, posso, claro. Vai ser um prazer. Aí, pessoal, olha lá, eu tô na área, eu tô esperando a bicicleta. Ô, Érica, cadê a campanha? Cadê a campanha? Cadê a campanha da minha? Eu fiz a maior campanha de você, agora você tá queimando meu filme, porque eu entrei na mente do seu pai, assim, com essa história de bicicleta, e você nem aí com a tal da bicicleta, hein, Arthurzinho? Você, por favor. Oxi. Tá? Ó, o Shin, o que o Shin tá falando? Nem vi ela imprimir o exame, doutor. Ó, o Shin nem viu a Aninha imprimir o exame. A Aninha dando conta do Shin. Escuta, você vê como é que as pessoas se entregam, né? Se ele nem viu imprimir, como é que ele sabe que o exame está impresso? Não, as pessoas se entregam dos outros. Eu não falo que é homem. As pessoas se entregam assim. Ela já imprimiu, não só imprimiu, como ele estava perto. Né? Não é? Tá vendo só? Ai, e depois vocês querem ficar menstruado ainda. Olha lá, meu filho falando para eu voltar a jogar tênis. Olha lá, jogar tênis. Enquanto pode vir, filho, pode vir, que eu, apesar de ter ficado um centímetro mais cu na perna direita, mas ainda dou conta do recado. Tamo junto. Ó, ele me ajudou, a Aninha falou que o Shin ajudou a analisar os índices. Eu até imagino. Você viu como é que a pessoa se entrega? Ela nem imprimiu o resultado. Mas, puta, se ela não imprimiu, como é que ele sabe que... Olha lá, você tá vendo só, Shin? Você tá vai vendo da minha amiga, Shin. Pode parar. Não, e tá vendo coisa que me pertence, né? Que os exames são meus. E a pessoa ainda, na maior cara de pau do mundo, fala assim, não, olha, ela nem imprimiu... Querendo defender, né? Porque o Shin, você já viu, querendo defender, sabe? Querendo defender, participando de um conluio. Não, olha, ela nem imprimiu, mas alguém perguntou se ela tinha impresso os exames ou não?
Já Não é? entregou? A pessoa esquece que a gente faz leitura muito rápido, né, Erika? Pois é, o pessoal se entrega, né? Ó, aqui, ó, o Arthurzinho falou que diz que ele tá juntando dinheiro para comprar sua bike. Quero só ver, hein? Vamos ver quem Olha lá. vai andar de bicicleta, hein? Vai ser Vamos fazer a Nós vamos Vamos fazer... fazer um evento, doutor Arthur, nós vamos fazer um evento. Eu até convido a turma da live aqui, a gente coloca o senhor com roupa de ciclista, assim a gente organiza. Mas tem que o café colocar da a rodinha manhã. do lado. Mas vai ter rodinha do lado. Não, rodinha não. O senhor vai andar junto com o Adriano. Quero ver onde que vocês vão chegar. Sei com o Adriano. Não. Porque a gente dá uma volta aqui no condomínio aqui, Adriano quase morre do coração. Adriano, ele só quer ir na descida. Eu falo pra ele, cara, vai ter que subir depois. Ele só pega uma de descida aqui. É por isso que é uma bicicleta para duas pessoas. Né? Você sobe, ele pega e desce. Então, mas é assim que funciona aqui. Você acha que não é assim? Você acha que... Quem que você vê trabalhando aqui? Quem que você vê fazendo live? Quem que você vê dando treinamento? Quem? Tudo sou eu aqui nessa casa, aqui, ó. Tudo sou eu. Mas já tá estourando aqui nosso tempo já. Ô, louco. Olha lá, Solange, ó. Pronto, em sua homenagem, a Solange pediu para eu tomar água. Toma água. Arthur, doutor Arthur, tem um assunto que o senhor queira propor para a semana que vem? A gente pode falar desse ressecamento vaginal e tem outra coisa que o senhor queira falar? Pode, porque eu acho que nós vamos deixando aberto, Érica, porque aí o pessoal vai entrando com ressecamento. Sugestões, né? Nós iniciamos o assunto, porque você vê hoje, nós começamos com a história do mioma, nós tivemos pergunta de endometriose, nós falamos de câncer, né, de risco de câncer, nós falamos de exame de prevenção, nós falamos, né? Então, aí ó, de skate estão falando para eu andar, não vai precisar de rodinha, não. Ele andava de skate. Nossa, doutor Arthur, fica até imaginando o senhor no skate, assim. Eu andava bem de skate, sem falsa modéstia. A Nilce mandando levar o senhor andar no estacionamento em frente do estádio. Boa tarde, doutor Arthur. Ó, new look. Boa tarde, Eriquinha, tudo bem? Cortou o cabelo. Deixa eu pegar o fone de ouvido. Viu? O senhor deve estar no... O senhor precisa colocar seu celular no 4G. Tá. Porque provavelmente está no Wi-Fi, né? Porque a imagem está bem ruim. Doutor Arthur cortou o cabelo. Vocês viram, gente? A mudança do visual do doutor? O cara não é fraco, não, gente. Vocês estão achando que o cara é fraco? O cara não é fraco, não. Ele engana nós. Mudou o visual, ó. Você viu? Aí. O senhor colocou no 4G? Ainda não. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Pode sair. Aí eu te chamo de novo. Aí o senhor me dá um oizinho aqui e eu te chamo de novo. Vai lá. Você viu só? O cara cortou o cabelo hoje. Oi, Rony. Boa tarde, Rony. Letícia, a gente ama vocês, viu? Demais. Dani, boa tarde. Seja bem-vindo. Pessoal, por favor, clica no coraçãozinho. Manda aviãozinho para todo mundo. Tira foto de mim aqui, ó, com esse filtro lindo para as pessoas acharem que essa aqui sou eu de verdade. Tira foto. E quando o doutor Arthur não chega, ele tava se arrumando, tira foto de mim. Linda assim, ó. Depois vocês me mandam a foto. Aí vocês me marquem nas fotos, por favor, para eu encher lá os meus stories, tá bom? Tira foto linda. Vai, linda, hein? Aproveita. Isso, e me marca, tá? Tá falando que as minhas lives é autoestima pura, Sol. Solange, caiu aqui, Solange. Não tem pra ninguém, Solange. Dupla de sucesso, né, Rony? Arthur tá chegando aí. Ele foi colocar o celular dele no 4G, que fica melhor, porque a conexão lá do consultório não tá muito boa. Você gostou dos meus cílios, Lê? Ai, Letícia, obrigada. Tira foto de mim também, Lê. E me marca, tá? Por favor. Que eu agora, filha. Olha lá. Vamos lá chamar a doutora Arthur. Pera lá. Tira a foto de mim linda, hein? Ó, daí eu acabei de chamar a doutora Arthur e saiu aqui meu filtro. Ah, não. Peraí. Eu tenho que ficar linda na foto, porque o doutor Arthur tá tudo arrumado de médico. Aí eu coloquei um filtro.
Agora eu fiquei linda, ó. Ainda mais que ele cortou o cabelo, né? Agora new look, né? Não. A Solange falou que as minhas lives aqui é autoestima pura. Eu falei que caiu aqui no canal, filha. Não tem pra ninguém aqui, não. Aqui não, aqui é só alto padrão, né, Erika? Só. Aqui o negócio aqui é lindo, né? Eu tô linda, Vânia. Ai, obrigada. Tira foto de mim, que é filtro isso aqui, tá? Eu não sou isso aqui, é fake isso aqui, tá bom? Tira foto de mim, que eu tô linda. Depois eu preciso ir lá no Dr. Arthur pra ele colocar botox em mim. Qualquer dia ele vai fazer uma live para contar para vocês como foi a minha sessão de botox com ele. Qualquer dia ele conta para vocês, tá? Como é que foi isso? É ou não é, doutor Arthur? Não, nem fale. Foi uma coisa hilária, né? Não, mas não, hoje o senhor não pode contar. A gente tem que marcar um dia para contar. Ó quem tá aí, Rony da Samurai, Arthur. Falando que são duas autoridades. Rony, meu querido amigo. Primeiro, eu aqui publicamente quero pedir desculpa, ainda não consegui acessar o seu e-mail, não foi pouco caso nem nada. Você, assim como a Erika muito mais, tem acompanhado alguns probleminhas que eu tenho passado aí, de tal forma que eu ainda não consegui vê-lo. Tá? Mas tudo que nós conversamos continua de pé. Vamos só acertar alguns detalhes. Fechou. Bora lá, então. Então, próxima live, doutora Arthur, a gente pode marcar, já que agora o senhor, né? O senhor tá craque em pregar o PS em mim e no Adriano, né? O senhor tá craque agora com isso, como o senhor fez comigo sexta-feira. Aí a gente faz uma live para o senhor contar como foi a minha sessão de botox, para encorajar essas meninas a irem lá no doutor Arthur. Eu não sei se vocês sabem, mas o doutor Arthur coloca botox, tá? Tudo bem, mas ele fica para uma outra live. Hoje não. Hoje ele vai falar de mioma, né? Não é, doutor Arthur? Olha, vamos falar de mioma, que é uma coisa mega importante. Mega importante, uma coisa que assusta muito as mulheres e que eu espero que depois do nosso papo de hoje, que o pessoal consiga enxergar que ele não é esse bicho-papão todo que para muitos é, né? O que acontece é que a classificação dos os miomas nada mais são que tumores, né? São tumores. Sempre tomar muito cuidado, né, com a palavra tumor e com a palavra câncer, né? Porque as pessoas acreditam que tudo que é tumor é câncer, tudo que é câncer é um tumor. E não tem nenhuma relação, né? Os cânceres são doenças malignas, né? São doenças bem totalmente diferentes de tumores, né? E os tumores existem sim, também os tumores malignos, mas nada que seja comparável ao nível de um câncer. Dentro desses tumores benignos, nós podemos dizer que na mulher, o mioma ele é o mais comum de todos esses tumores, né? Os miomas, eles são, se você pegar, vou chutar um número, porque eu não tenho esse levantamento estatístico, mas acho que de 6 mulheres em cada 10, elas terão mioma, né? Se já não os tiverem. Então, é uma coisa muito mais comum do que se imagina, é uma coisa muito mais presente do que se imagina, e que, no entanto, muitas vezes faz com que a pessoa entre em quadro de depressão, entre em quadro de confusão, que ela fique de uma insegurança totalmente desnecessária, porque quando a pessoa, e muito culpa disso, parte de nós médicos, né, que quando nós estamos fazendo ultrassom, nós esquecemos que de pensar como... a luz aqui está com mau contato. De pensar a forma que a paciente está ouvindo aquilo que nós estamos falando. Então, como eu estive conversando com um advogado esses dias, dando um exemplo, quando alguém recebe alguma intimação, alguma coisa, a pessoa que não é da área de direito, ela acha que ela vai ser presa, ela passa um monte de bobagem. Da mesma forma que nós, médicos, quando nós falamos para uma mulher, olha, a senhora tem um mioma, e se nós não nos cuidarmos, se nós não explicarmos para essa pessoa
o que é esse mioma e nós permitamos que ela levante, né, do exame e ela saia doente, vai ser uma coisa terrível, porque aí vem de novo a história do Dr. Google, o Dr. Google vai entrar em Acho um cena. absurdo essas Eu pessoas acho que um consultam negócio... o Dr. Google. Acho um absurdo Então, isso. então, aí o pessoal já vai procurar saber e sempre vai ver que vai morrer. Né? Porque o Dr. Google sempre, né? Você começa pesquisando uma febre e você descobre que você tem um câncer. E você vai morrer, obviamente. Né? Então, ainda bem que nós morremos, né? Porque senão não haveria renovação na Terra. Mas só que a pessoa ela morre antes da hora, né? É igual parto prematuro, pô. Que, por sinal, anteontem fez um ano daquele meu japonesinho, o sumozinho, que está sempre nos acompanhando. Fez 11 meses de idade, agora dia 6 de agosto, faz um aninho, que é aquele casal que eu sempre tenho muito admiração e respeito. Mas voltando ao nosso assunto, então os miomas, eles são tumores, as características desses tumores. 90% da grande maioria são tumores, são massas mais firmes, que eu vou usar expressões mais simples, a fim de que possa ficar mais fácil o entendimento, que são comparadas como se fossem fibroses. Tanto é que, antigamente, né, das sinonímias, né, um dos sinônimos de mioma é justamente o fibroma, né, ou leiomioma, né? E que, conforme a característica dele, a posição que ele se encontrar no útero, né, na parede do útero, ele vai ter uma descrição. Né? Então, ele pode, por exemplo, ele pode estar em contato direto com uma região que nós chamamos de região endometrial. Essa região endometrial, se ele estiver presente ali... Eu vou deixar isso por último, porque aí vem a parte de reprodução. Vou começar a falar dos externos primeiro, porque depois vem a parte de reprodução. Tem várias perguntas aqui, doutor Arthur. O senhor quer continuar explanando? Aliás, sabe o que faltou? O senhor precisa se apresentar, porque tem um monte de gente nova aqui. Desculpa. Meu nome é Arthur Fernandes, eu sou ginecologista, sou com extensão em fertilidade, sou ultrassonografista, faço medicina estética facial e vaginal e sou tricologista. Trabalho em Itu, meu consultório é na Avenida Tiradentes, número 451, terceiro andar, sala 32. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje eu já atendi 2 pacientes que nos viram nas lives, participaram. Eu sou fã. Solanginha, minha vida. Aí, ó, Solange está em todos. Eu amo essa... Ela brinca, né? Eu sempre chamei ela de minha neguinha e sempre vai ser minha neguinha. Então... E falar para o pessoal que a gente tem uma caixinha aqui na live, é um pontinho de interrogação. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer para o doutor Arthur e você não quiser se expor aqui na live, você pode me mandar e eu vou ler a caixinha e guardo aqui a sua privacidade, tá bom? E eu já tenho várias perguntas para o senhor, doutor Arthur, mas o senhor pode continuar seu raciocínio. Tá. Só para tentar, assim como você... A Dionísia chegou, a tua irmã. Minha irmã, olha lá, Dionísia. Boa tarde. Tá, então, quanto aos miomas, né, eu estou fazendo um desenhozinho, se for possível. Obviamente que se eu fosse desenhista, né, eu seria um excelente médico. Então, aqui nós temos, não sei se dá para ver aí, um desenho de útero, né? Então, nós temos alguns miomas que eles se projetam, vou fazer como se fosse a orelhinha do Mickey, né? Então, esses seriam os miomas chamados subserosos. Aí nós temos outros miomas, que nesse caso aqui seria o mioma intramural. E nós temos, a título só da gente poder conversar, o pessoal entender um pouquinho mais tranquilo, porque eu tenho certeza que alguém deve ter um ultrassom falando que tem mioma, ela vai querer ler qual que é o tipo de mioma dela. E temos esse mioma que pega essa linha central do útero, chamado de endométrio, que esse é um submucoso. Além de miomas paridos, né, que saem pelo colo do útero, que seria essa outra desenhozinha aqui embaixo, tá?
Obviamente tem vários tipos de mioma e várias classificações. Então, a saber, todos esses miomas que eles estão na parede, ou seja, eles estão sem ter contato direto, que é esse aqui do meu dedo, sem ter contato direto com o endométrio, então a orelhinha e esse aqui, esses são miomas que eles jamais vão trazer problemas conhecidos como sangramentos vaginais em função de mioma. Já o mioma submucoso, esse pode provocar sangramento, esse pode provocar sangramento durante a atividade sexual, esse pode causar algum problema no aspecto de reprodução, porque ele compete com o mesmo lugar, que é essa linhazinha aqui, ele compete com o mesmo lugar que o bebê estaria alojado, que o bebê se alojaria durante uma gestação. Sim. Então, dos miomas, para ficar um pouco mais claro, então são tumores que não... menos de 0,5% só tem a possibilidade de se tornarem malignos, ou seja, a probabilidade, como nós trabalhamos com uma probabilidade, você vê, eu na minha carreira toda, eu nunca peguei um mioma que se tornou maligno, sabe? Então, mas a literatura, como vem expressa aqui, e como nós buscadores de qualidade de vida, né, nós temos aqui manifestar justamente o que a literatura nos fala. Né? Senão a pessoa fala, poxa, e aí gerar um monte de quadro de confusão. Mas vamos lá, Eriquinha, vamos para as perguntas. Vamos lá. Então, as perguntas agora. Doutor Arthur, tem idade ou faixa etária para o mioma se manifestar? Sim. Essa faixa etária, obviamente, ela não é obrigatória, mas ele manifesta no período do menacme. O que é menacme? Né? Nós explicamos aqui em outras lives. A primeira menstruação chama-se menarca, a última menstruação chama-se menopausa. E justamente o período reprodutivo da mulher é chamado menacme. Então, os miomas, eles só se manifestam durante o período em que a mulher tem capacidade reprodutiva. Fora isso, antes de menstruar a primeira vez e depois que terminou a última menstruação, lembrando que nós estamos falando de surgimento. Né? Porque se a pessoa teve mioma durante a vida reprodutiva dela, a hora que ela tiver a última menstruação, esse mioma vai continuar lá. Mas surgir um novo mioma depois que terminou a última menstruação, que teve a última menstruação, isso não existe. Não existe. Nem surge mioma antes da primeira menstruação. Ok, então já respondeu a segunda pergunta, que a segunda pergunta era exatamente essa. Menopausa pode causar mioma? Então já respondeu que não. Não. De forma alguma, né? Pelo contrário. Na menopausa, no pós-menopausa, existe uma tendência natural que haja um regresso. Porque os miomas, eles são dependentes de um hormônio chamado estrógeno. Sim. E como ele deixou, né, esses hormônios, eles deixaram de ser produzidos em quantidades necessárias para o período reprodutivo da mulher, ou seja, para a ovulação e para uma gestação, esses miomas que dependem desses hormônios, eles diminuem seu tamanho e muitas vezes assumem até alguns aspectos que nós chamamos de calcificados. Tá. Aí, outra pergunta. Existem tratamentos para mioma ou é só cirurgia? Não, existem... Um dos tratamentos mais comuns para mioma, né, para você ver a importância dele, né, como doença, é a gravidez. A própria gravidez, ela trata o mioma, porque como durante a gravidez existe a ausência do estrogênio, a própria gravidez faz com que ele diminua. Obviamente, nós temos alguns medicamentos, né, de uso oral, de uso injetável e de uso implantacionais, assim como dispositivos intrauterinos, né, e assim como dispositivos subcutâneos, que são específicos, porém, o custo-benefício ele é muito alto. E nós só pensamos em fazer isso quando ele está próximo de uma barreira que nós temos que determinar se ele vai se tornar cirúrgico ou se ainda podemos tentar o tratamento clínico. Ok. Pode fazer outra pergunta? Claro. O mioma causador? Olha, conforme uma das manifestações dos miomas, né, pode ser um aumento de volume abdominal em caso de miomas muito grandes, né? Aí a pessoa sente, ela praticamente sente como se tivesse um bebê ali dentro, né? Que são os miomas gigantes que nós chamamos. Conforme a posição do útero, né? Lembrando que a mulher ela tem 3 posições distintas do útero. Uma que o útero cai em cima da bexiga, que é chamada antiverso fletido.
outro que ele fica linear, que é o médio verso fletido, e o outro que ele cai em cima das alças intestinais, chamado útero retroverso fletido, que equivocadamente algumas mulheres tem mioma, continua menstruando ou para. Eu já respondo, Lizinha. E o retroverso fletido, que são miomas, úteros que equivocadamente algumas mulheres falam assim, olha, eu tenho útero invertido, né? Invertido, E não existe isso, aí falam que quem tem útero retroverso fletido que não engravida, tenho um monte de gestante com útero retroverso fletido, então, quanto à dor, dependendo da posição, né, se ele estiver comprimindo a bexiga, dependendo do tamanho dele, né, do volume que ele esteja fazendo com que o seu útero tenha, pode ter dor na relação sexual. No período menstrual, por ter aumentado o tamanho do órgão, então, naturalmente, que a pessoa que já tem a cólica, porque a cólica nada mais são que as contrações do útero, né, no sentido de expulsar a menstruação, aumentou-se o volume do órgão, obviamente pode aumentar a intensidade das cólicas menstruais. Mas ele por si só, por exemplo, sendo um mioma pequeno, em que não tenha mexido com o tamanho do órgão, nem com a estrutura do órgão, geralmente ele não é causador de dor. Né? Ele é um contribuidor para a dor em função das alterações que o órgão assume, né? Principalmente o aumento. Ok. Quer responder a pergunta da sua irmã? Quem tem mioma continua menstruando? Sim, como falei, o mioma ele só acontece na vida menstrual da pessoa. Né? Ele só começa depois que ela teve a primeira menstruação. Ele não obrigatoriamente vai desaparecer ao final da última menstruação. Só que, conforme a posição desse mioma, se ele for aquele mioma submucoso, conforme eu expliquei anteriormente, o mioma submucoso ele pode dar sangramentos. E é comum as mulheres descobrirem os miomas na fase mais tardia, né, por volta dos 35 aos 50 anos. Por quê? Porque é comum que ela comece a se preocupar e comece a fazer exames. Porque até os 35 anos, são poucas as mulheres que têm uma rotina de fazer exames preventivos. Então, geralmente, os miomas uterinos, eles são achados, porque eles não tinham nenhuma manifestação. E aí a pessoa foi lá, falou, pô, chegou nos seus 35, 40 anos, começou a investigar, o médico começou a fazer a solicitação de exames, eles são achados. Né? Então, ele não causa o sangramento, ele não causa, só quando a pessoa deixar de menstruar. E o deixar de menstruar significa falência ovariana, aí esses miomas, a tendência é que justamente que eles se tornem menores. Né, mas não causadores de sangramentos excessivos ou de sangramentos anormais. Os sangramentos anormais acontecem no período pré-menopáusico em função de alterações hormonais. Okay. Acho que respondi, né, Nizinha? Nizinha é o apelido da minha irmã. Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu fazer para o senhor. Pois não. Oi, doutora, eu estou tentando engravidar há 3 anos, fiz um exame de... Não sei se eu vou ler certinho esse exame, tá? Histerosalpingografia. É isso mesmo? Histerosalpingografia. Isso. Eu, por curiosidade, vi que deu uma pequena dilatação. Isso pode ser grave? Aí a dilatação ela não acontece no útero, né? A dilatação acontece na trompa. Eu acho que aí a informação está um pouco imprecisa. Mas, e outra coisa... Eu vou chamar a atenção um pouquinho. Ela não tem que ver laudo, meu Deus. Ela vê laudo, tá vendo? Ela já colocou bobagem na cabeça. Deixa que o médico veja. Ela foi ver o laudo agora. Absurdo essas pessoas que abrem exame. Essas pessoas... Absurdo essas pessoas que lêem no livro. Absurdo isso. Então, eu tinha um professor, né, que ele sempre me dizia o seguinte: quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Então, não procure resultado, porque aí vocês vão no Dr. Google, vocês vão achar. A dilatação de trompa ela é normal no terço terminal da trompa, perto das fímbrias, que é justamente para facilitar a captação dos óvulos. Dilatação tubária, tem que ver se existe essa dilatação tubária, se ela procede ou não.
E porque dentro do útero não existe essa dilatação, né? O útero, ou ele cresce, a massa inteira cresce, né? Dilatar, quem pode dilatar, vírgula, mas é espessar, é o endométrio, então não existe dilatação do útero, tá? Ok. Aí tem mais uma pergunta aqui, na caixinha. Deixa eu fazer aqui para o senhor. Só um minutinho, por favor. Tem diferença entre mioma com quisto, que se falava antigamente? Totalmente, né? O cisto, o quisto que eu acho que ela está querendo referir antigamente, é conhecido como lipoma, né? O lipoma, ele é um tumor de células da camada gordurosa, né? Existem alguns, por exemplo, eu mesmo sou um dos que tenho uma doença chamada lipomatose múltipla familiar, ou seja, todo o meu corpo, eu tenho vários tumores, várias ilhotas de tumores de células gordurais, né? Isso é uma patologia hereditária, isso é uma patologia que é transmitida de pai a filho. O quisto que ela está se referindo, me corrija se eu estiver errado, não tem nada a ver com o mioma, né? O cisto, existem alguns cistos que são descritos por alguns radiologistas, até que às vezes eu questiono a necessidade de descrever no laudo do exame, tendo em vista que 99% das vezes eles não representam absolutamente nada, e eles devem ser muito mais bem examinados pelo médico que solicitou o exame ao médico que está realizando o exame, e, no entanto, o cara, quando escreve uma palavra cisto, né, cisto de colo uterino, por exemplo, ou chamado cisto de Nabor, a pessoa já chega em casa achando que tem cisto no útero, e sem o menor, começa a ter um sofrimento totalmente desnecessário, totalmente desprovido de qualquer fundamento. Ok. Mais uma pergunta, doutor Arthur. Como é feito o diagnóstico para saber se uma pessoa tem mioma? O Papa Nicolau se percebe ou não? No Papa Nicolau, pode até perceber pelo exame visual se esse mioma foi um mioma que está localizado no colo do útero. Porque no exame de Papa Nicolau, o que nós examinamos é o colo do útero. O que está daqui, né, o que está dentro do canal vaginal, nós conseguimos até ver ou tocar no exame de Papa Nicolau. Já o que está no útero, ou seja, aquilo que está dentro da barriga, em se tratando de uma pessoa virgem, através da ultrassonografia pélvica e ginecológica. Em se tratando de uma mulher não virgem, esse não virgem não implica em mulher que teve filho ou não. Porque às vezes a pessoa, quando nós falamos em mulheres não virgens, algumas pessoas acham que são só mulheres que já tiveram filhos. Não. Então, mulheres que já tiveram relação sexual, mulheres que já não são mais virgens, todas elas devem procurar, principalmente, o ultrassom transvaginal. A qualidade, a acurácia do exame, ela é infinitamente maior do que o exame ultrassom abdominal. Tá? Okay. Então, diagnóstico de mioma, 99,9% das vezes, através do exame chamado ultrassom. Quer seja pélvico, ginecológico, ou quer seja transvaginal. Tá. Tem mais uma pergunta aqui. Minha filha tem 16 anos, ainda é virgem. Ela faz o exame Papa Nicolau ou deve fazer transvaginal? Ou não faz? Não, pelo amor de Deus, não. Peraí, a menina virgem, primeiro, ela não vai fazer nem o exame de Papa Nicolau, nem sequer fazer ultrassom transvaginal. Porque os dois vão romper a membrana iminal dela. Então, ela não pode ser submetida a nenhum dos dois exames, hein? Pelo amor de Deus. A virgindade, o exame de Papa Nicolau é o exame que deve ser realizado como prevenção ao câncer, e é um exame que é feito em mulheres que já estiveram ou têm relações sexuais ativas. Então, a mulher inativa, ou seja, a mulher que nunca teve relação, ela não tem que fazer esse exame. Ou seja, nós podemos afirmar com isso, né, para quem sabe ler pinga-letra, nós estamos querendo dizer com isso que as virgens, elas têm uma incidência infinitamente menor de câncer de colo uterino que as mulheres que já tiveram relações sexuais. Tá? Então, mas qual que é a desvantagem da virgindade, então? A desvantagem da virgindade seria a pessoa não engravidou, maior risco de câncer de mama. Né? Então, o que ela ganha no câncer de colo
uterino, como por não ter atividade sexual, ela perde no risco de câncer mamário, pelo fato de não ter filho. E aí não falo nem na questão de ter relações sexuais ou não. Tá? Então, pelo amor de Deus, mocinha, 16 anos, é virgem, não tem que fazer exame de prevenção e não tem que fazer exame transvaginal. O exame é ultrassonografia pélvica. E raramente, praticamente, não vou falar impossível, porque a medicina não é uma ciência exata, mas é praticamente impossível uma criança de 16 anos apresentar mioma. Se ela, no ultrassom dela, falar que tem mioma, a minha sugestão é, repita o exame com outro médico, sabe? Pelo amor de Deus. Ok. Doutor Arthur, tem uma pergunta para o senhor aqui, que foi feito e que não tem nada a ver com mioma, mas é uma pergunta importante que foi solicitado para eu fazer para o senhor de manhã. A pessoa não produz, o organismo dela não produz ferro e ela, de tempo em tempo, ela toma bolsas de sangue. E a pergunta é, o senhor atende um caso como esse, que pudesse passar pelo consultório para o senhor dar uma olhada? Sim, com certeza. Isso ela tem uma deficiência de ferritina. Essa deficiência de ferritina, ela está muito relacionada a quadros menstruais. Então, isso, uma das... e o quadro é esse mesmo. Quando ela menstrua, piora muito piora a o quadro da situação ferritina dela. Então, é uma pessoa que nós temos que suspender de imediato. Desculpa, eu falei que eu não podia falar de tratamento aqui, mas vai respondendo. Respondendo, para ter uma noção, né? Eu me empolguei e já estava tratando, né? Então, passa aqui no consultório, nós vamos explicar qual é o procedimento, como nós devemos fazer, a fim de que ela controle a ferritina. Lembrando, só para nós podermos ilustrar, que a ferritina é um componente do ferro, e esse componente do ferro, ele age diretamente, se ele estiver muito baixo, causando queda de cabelo e alterações na unha, né? E se ele estiver muito alto, ele tem um risco inflamatório, inclusive sendo um dos marcadores hoje utilizados para risco de doenças cardíacas. Então, a ferritina, apesar de pouco solicitada por grande parte dos médicos, é um exame bastante interessante, é um exame que eu peço usualmente, justamente para ter o controle e trabalhar no nível de ferritina, que ele seja benéfico para o organismo, sem trazer nenhum risco ao próprio, né? Então, atendo sim, quer dizer, e espero poder resolver sim. Ok. Tá? Então, só de uma forma geral, o caso de agravar o quadro quando a pessoa menstrua é normal isso, acontece isso mesmo. Acontece isso mesmo, porque a ferritina, por ser um componente do ferro, fica perdendo sangue, de certa fica perdendo forma, né? sangue, né? Jogando sangue fora, né? Nessa crise toda de banco de sangue, a pessoa fica... É o que eu sempre brinco. Tem um professor da Bahia, chamado professor Alcimar Coutinho, que ele tem um livro, inclusive, que ele fala assim, menstruação, né? 2 pontos. Uma sangria inútil. Então, mas existem algumas mulheres que elas se sentem na necessidade de menstruar. E aí o que eu falo assim, é tão importante menstruar, por que nós, do sexo masculino, né, homens do sexo masculino, por que nós não sangramos todos os meses? Sabe? Então, isso é uma coisa meio, sabe... Porque vocês morreriam se vocês tivessem cólica. Vocês não iam trabalhar. Vocês ficariam 7 dias deitados assim, ó. E pedindo... Dia, e vocês chamando... ficariam em coma, mais ou menos, entendeu? E chamando a mamãe ainda. Mamãe, me ajuda. A partir do 4º dia, pode perguntar para as meninas aí, a partir do 4º dia, vocês iam levantar da cama, entendeu? Ia ser mais ou menos assim. Então, Deus olhou e falou, nem vou arrumar essa encrenca, porque a mulher não vai aguentar. Eu imagino eu aqui. Eu imagino como seria a minha vida com o Adriano menstruando. Eu imagino. Ele tá aqui sentado do meu lado. Adriana, tá, demorou. Eu imagino o Adriano menstruando, não ia aguentar. Deus o livre, guarde. Deus que me perdoe. Aí eu ia dar injeção nele pra parar, sei lá, alguma coisa que ia fazer, mas não ia suportar. Verdade, né? Não, mas para isso ia ter um negócio chamado canela de... Não, canela de velho.
O cara usa canela de velho, entendeu? Você imagina o cara, nem sei onde foi parar esse negócio fedorento aí. O cara usa canela de velho. Você imagina se o cara tem competência, se ele pode passar por um processo de ciclo menstrual. Olha aqui. Você imagina. Acabou a live. Acabou a live. Você imagina. Uma pessoa que passa isso aqui, vocês imaginam isso? Tendo que tomar remédio, a gente tem que trabalhar com aquela puta dor, caramba, aguentar chefe na cabeça da gente. Vocês imaginam? Vocês não iam aguentar 2 meses, gente. Vocês não iam aguentar. Olha, Érica, eu, como sempre fui sincero, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho a menor dúvida disso, que nós homens não aguentaríamos 10% do que as mulheres aguentam, entendeu? Mas por isso que, tentando trazer a mulher, né, para o mundo assim, um pouco mais masculinizado, nós sempre sugerimos que ela pare de menstruar, para que ela não tenha problema de ferritina, que ela não tenha problema de anemia, porque é uma das coisas também, que a menstruação... É uma estratégia isso, né, doutor Arthur? Para poder deitar. Isso, porque a gente pode dar desculpa, entendeu? Quando a gente quer brigar com vocês, fala um monte. Aí você não vai querer tirar isso da gente também? Ah, para! Deixa eu responder umas perguntas aqui que fizeram aqui, ó. Foi da risada, né? Opa, Luciano. Ô, Luciano, como vai? Tudo bem? Estou esperando a sua visita aqui, hein, Luciano? Ó, tem uma pergunta aqui para você também. Quando tiramos ovário, útero, por que nossa bexiga cai? Então, primeiro assim, né, para a pessoa chegar ao ponto de tirar um útero, no mínimo esse útero já estava aumentado, então ele já vinha comprimindo essa bexiga, né, causando um negócio que nós chamamos de cistocele. A cistocele é quando a bexiga cai, e aí, conforme o ângulo que ela cai, ela é classificada em grau 1, grau 2 ou grau 3. Antigamente era conhecido também, a cirurgia para correção disso daí, era conhecido como a famosa cirurgia do períneo, né? Que as mulheres levantavam, falavam assim, eu fiz cirurgia para levantar a bexiga. Só que habitualmente era muito mais em função de sentir uma flacidez vaginal e achar que estava com um diâmetro vaginal, né? Com abertura vaginal maior do que o habitual, e elas queriam sempre fazer essa plástica. Ninguém retira, né, um útero e ovário de uma pessoa que está e tem os mesmos normais. Salvo em caso de câncer, né, precoce, em que aí existe a necessidade, mas daí não existe, é pouco provável que tenha uma queda dessa bexiga. Geralmente a queda da bexiga está associada a um negócio, né, que é uma proteína que é o nosso colágeno. Então, a pessoa que é pobre em colágeno, né, ela vai ter uma maior queda, existe um maior risco da queda da bexiga dela. Mas nem necessariamente, que é até um assunto interessante, Érica, nem necessariamente a correção é cirúrgica, né? Hoje, por exemplo, existem fisioterapias do assoalho pélvico, para reforço de assoalho pélvico, que nós ensinamos para qualquer uma, sem necessidade de investimento, sem nada, que é feito em casa, sabe, que reforça isso daí, e nós conseguimos muitas vezes, por exemplo, na época que eu estava fazendo o meu curso de uroginecologia no Hospital Pérola Baito, em São Paulo, nós ficávamos orientando as mulheres a como fazer a fisioterapia para reforço do assoalho pélvico. E aí, depois disso, surgiu-se, né, um negócio chamado pompoarismo, que era justamente o tratamento por estímulos elétricos, né, não dolorosos, justamente para contrair, e mesmo se fosse para evoluir para a cirurgia, assim como nós pedimos para a pessoa que está com um estado de saúde que não está muito bem, nós pedimos atividade física, nós pedimos para que ela melhore a capacidade, melhore a capacidade física dela, a fim de que a resposta cirúrgica seja melhor, a mesma coisa com o períneo, né? Então, nós orientamos a fisioterapia perineal,
a fim de que ela promova um reforço desse assoalho. Seria igual um fisioterapeuta, um fisiculturista ficar pegando peso todos os dias para aumentar a massa muscular. Então, nós conseguimos aumentar essa massa muscular em região do períneo, em região perianal, e melhora, inclusive, até para atividade sexual, que é uma das coisas que a gente fala na sexologia, é trabalhar com essa fisioterapia a fim de que a mulher tenha total controle, né, conhecido como as mulheres tailandesas, né, com total controle da musculatura do períneo, né? Então, hoje, raramente, né, você vai ver alguma cirurgia do períneo, porque é uma cirurgia que hoje já existem técnicas muito melhores, muito mais plausíveis, né, e que as respostas são infinitamente melhores. Doutor Arthur, Desculpa. tem uma pergunta aqui sobre o mioma. Foi perguntado que o mioma, ele tem alguma relação com a questão hormonal e em relação ao humor? Altera o humor? Ou não? Desculpa, é que eu tossi na área, ela tem relação com? Com o sistema hormonal? Altera o humor? Não. O mioma, como eu falei, o mioma, ele só acontece na vigência da mulher normal, ou seja, no período reprodutivo da mulher. Sim, mas então, isso tem alteração de humor? Quem tem mioma tem alteração de humor? Não tem nada a ver. Não, tem nada a ver. O Tá. mioma, ele pode trazer, conforme o tamanho, desconforto físico, Tá. né? Mas de humor não, porque ele é só um tumor, ele é uma massa sólida, ele só recebe ação de hormônio para crescer, mas não para perturbar os outros. Ok. Outra pergunta. Tem alguma prevenção para não se ter mioma? Sim, hoje já existem, desculpa, já existem anticoncepcionais aprovados para serem utilizados a partir do primeiro dia da menstruação, coisa que até alguns anos atrás eu era radicalmente contra. Existem também os implantes que nós fazemos à base de progesteronas, só que assim, aqui de novo estou tratando, desculpa. Existem maneiras, sim, de evitar, existem maneiras de diminuir, existem maneiras de prevenir, muito embora habitualmente, nós não façamos a prevenção de uma coisa que, nós soubermos que a sua mãe teve mioma e você quer se prevenir, isso é uma coisa. Agora, se não tem histórico nenhum de miomatose na família, eu acho desnecessário ficar fazendo tratamento profilático para isso, entendeu? Tá. A pessoa que perguntou para o senhor sobre a bexiga caída, ela explicou que a cirurgia foi feita por conta de endometriose. Ela colocou placa de sling, é isso que é? Sling, Isso. E ela fez cirurgia e não melhorou. O que o senhor sugere? Melhor fazer uma consulta, talvez. Porque é um caso atípico, né? Primeiro que a endometriose não é uma doença comum. O fato dela ter feito a técnica de sling, a técnica de sling é igual semelhante à técnica do TVT que nós falamos, é colocar uma tela pela barriga e puxar a bexiga por baixo. Só que a cirurgia dela foi decorrente dela ter um quadro de endometriose, provavelmente grau 4, em que a qualidade de vida dela era tão ruim, que por isso que optou-se pela cirurgia. Né? Então, automaticamente, ninguém... Olha eu entrando também. Agora que estou vendo que eu estou entrando de novo. Eu estou aqui e estou entrando de novo. Automaticamente é um quadro atípico, é um quadro totalmente diferente, né? Sim. Nós vamos falar de rodapé aqui, e o quadro da endometriose é um quadro grave. A técnica do TVT, ele corrige o ângulo da uretra, né, e não corrige a bexiga. Né? A bexiga, ela é uma bolsa, né, que retém líquido, né, e a técnica do TVT é uma tela que vem por baixo da uretra para erguer a uretra, para corrigir a angulação dessa uretra. Né? Não é para pegar a bexiga, aqui está a bexiga, minha mão seria a bexiga e a uretra seria meu dedo. Então não é uma tela que vem por baixo da bexiga para subir a bexiga. Tá? Ela corrige só a angulação da uretra.
não só o Tiriti, como o sling, tá? É diferente, por exemplo, da coperinoplastia, que nós entramos pela vagina e daí sim você ergue a bexiga. Só que quando você ergue a bexiga, se a uretra está aqui, você ergueu a bexiga, pode ser que você faça com que a pessoa continue perdendo mais urina ainda. Ok. Aí a pergunta seguinte foi: o senhor faz esse tipo de cirurgia na bexiga? Sim. Sim? Sim, claro. É da especialidade da ginecologia, é isso? Ginecologia e do urologista, uroginecologia. Aqui é uma técnica, por exemplo, que hoje nós praticamente já não fazemos mais. Ok. Aí, última pergunta que eu tenho aqui, até pessoal, se vocês quiserem fazer, o pessoal está colocando várias perguntas para mim na caixinha. Como funciona o tratamento cirúrgico do mioma? Então, Pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. Depende. Por exemplo, se a pessoa tiver... Se a pessoa tiver esse miominha, a orelhinha aqui, ó, você pode operar, inclusive por vídeo, opera-se por vídeo, vai lá, tira esse miominha, acabou a cirurgia. Conforme a localização do mioma, se a pessoa tiver vários miomas desses, chamado intramural, causando aumento de volume uterino, aí é a retirada total do útero. Aí é uma cirurgia que nós fazemos, chamada de céu aberto. Tudo depende do diagnóstico e outra. De novo, nem todo caso de mioma é cirúrgico. De novo, a recuperação é uma recuperação, lembrando que é uma cirurgia de pote, chamado de pote grande, e que nós geralmente aconselhamos em função de algumas, às vezes, deficiências nutricionais do próprio paciente, no risco maior de formação de hérnias. Então, nós aconselhamos que essa pessoa faça repouso pelo menos de 15 a 30 dias pós-operatório. Ok. Mas a recuperação é bem tranquila. Outra pergunta aqui na caixinha. Doutor Arthur, o senhor falou em algum momento que quem não tem filhos tem a possibilidade de ter câncer de mama. Tem algum tratamento para isso? Prevenção? Tem, mas olha, não é quem não tem filhos vai ter câncer de mama, não é isso. Para explicarmos as estatísticas, é o seguinte: a pessoa, estatisticamente, a mulher ela só terá o desenvolvimento completo da mama dela depois que ela tiver a primeira amamentação. Enquanto ela não amamentar uma vez na vida, ela não terá o desenvolvimento completo. Então, as estatísticas mostram que as mulheres que não têm nenhum filho, elas são mais propensas, elas têm. Então, se a mulher que mama, a chance dela ter câncer de mama é de 1 em 1000, a chance da mulher que não amamentou vai ser de 1 em 900. Então, diminui um pouco, aumenta o risco e diminui um pouco do risco para aquela mulher que já amamentou. Então, não é, pelo amor de Deus, aqui ninguém está pedindo para ninguém sair amamentando, não é nada disso. E nem arrumar filho? E nem arrumar filho para evitar câncer. Então, que fique bem claro, isso é um dado estatístico, onde, por exemplo, pegando de novo, em cada 1000 mulheres com câncer, aí você vai pegar dessas 1000, 600 não amamentaram e 400 amamentaram. Amamentaram, sim. Tá, então... Só para não ficar... E outra, como o número de mulheres hoje que não amamentam, independente de terem ou não terem filhos, né, o número de mulheres que não amamentam é muito pequeno. Então, isso estatisticamente, esses trabalhos, até nisso, eles são prejudicados, né? Porque a estatística ela só serve para calcularmos riscos. Mas riscos não significam exatidão. Então, 1 mais 1 na medicina nunca é igual a 2. Haja prova que, por exemplo, se você casar e tentar ter um filho, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, né, que são gêmeos. Então, na medicina, cuidado, 1 mais 1 não é igual a 2. O que eu quis dizer aqui é justamente no cuidado que as mulheres têm que ter, e eu estava fazendo muita ênfase aquela mocinha que nunca tinha tido relação e que a mãe perguntou sobre o ultrassom transvaginal ou o exame de prevenção, né? Então, e ali eu usei como referência só para mostrar a importância da amamentação
Eu quis valorizar a amamentação como um todo e mostrar a falta de necessidade na realização de alguns exames como tais, como transvaginal ou exame de prevenção de câncer de colo. Ninguém daqui está sendo contra quem não amamentou, ninguém está rogando praga, ninguém só mostrando para vocês o que é a verdade, né, para que todos saibam, né, para que todos fiquem cientes, mas não que eu não amamentei, eu vou ter câncer de mama. Não, longe disso, pelo amor de Deus, né, Érica? Exatamente. Tem uma pergunta aqui na caixinha também para o senhor. Miomas subserosos, eles empurram alguns órgãos? Sim, conforme o tamanho deles, porque eu falei, o mais comum deles empurrarem, falar empurrar, né, deles comprimirem, é a bexiga, né? Por exemplo, mas essa compressão, como o crescimento do mioma é um crescimento lento, né, ele não sai da noite para o dia, né, ele é um crescimento lento. Então, obviamente, as estruturas abdominais, por serem estruturas móveis, elas se adaptam a isso daí. Né? O que acontece, por exemplo, de gerar um desconforto com o mioma é, por exemplo, durante uma atividade sexual, em que o pênis empurra esse outro, a pessoa pode sentir um pouco mais a bexiga ou pode sentir um pouco mais o intestino. Mas mesmo assim, não é uma dor, é diferente daquela moça que falou da endometriose, ela tinha dores horríveis, né? Se ela relatar aí, ela tinha dores horríveis, tinha dores homéricas. Por quê? Porque a dor da endometriose ocorria sempre na vigência de menstruação. Por isso que foi retirado o útero e ovário, que ela teria um negócio que nós chamamos de pelvo congelado. E isso sim gera dor, mas não a compressão, né, do mioma não vai gerar esse tipo de dor da noite para o dia. Aqui tem a Aninha falando que ela nem viu o resultado dos exames, que ela vai levar para o senhor na próxima segunda. Aninha, você é uma paciente top, porque o doutor Arthur acha horrível aquelas uma que lê no Google, depois liga para ele que não entendeu o exame. É um absurdo. Acho um absurdo. Olha... Não é um absurdo? Aninha. A Nilce aqui disse que até passou mal. O que foi, Nilce? Quando eu falei que a Adriana ia ficar menstruado? Eu acho que foi isso, porque eu tô perdida aqui nas mensagens de vocês. Homem deveria agradecer a Deus todos os dias que não tem menstruação, ó. A galera tá descendo ali nos seis. Agora que eu vi que tem um monte de mensagem aqui, ó. O Arthurzinho entrou na live, tá por aí. Foi um filho, beijo, filho. Te amo. Tem uma solicitação aqui, se no próximo tema o senhor poderia falar sobre ressecamento vaginal. Opa, posso, claro. Vai ser um prazer. Aí, pessoal... Olha lá, eu tô na área, eu tô esperando a bicicleta. Ô, Érica, cadê a campanha? Cadê a campanha, cadê a campanha da minha? Eu fiz a maior campanha de você. Agora você tá queimando meu filme, porque eu entrei na mente do seu pai, assim, com essa história de bicicleta, e você nem aí com a tal da bicicleta, hein, Arthurzinho? Você, por favor. Tá? Ó, o Shin, o que o Shin tá falando? Nem vi ela imprimir o exame, doutor. Ó, o Shin nem viu a Aninha imprimir o exame. A Aninha dando você vê, Shin. Escuta, você vê como é que as pessoas se entregam, né? Se ele nem viu imprimir, como é que ele sabe que o exame está impresso? Não, as pessoas se metem na vida dos outros. Eu não falo que é homem. As pessoas se entregam assim, ela já imprimiu, não só imprimiu, como ele estava perto, né? Não é? Tá vendo só? Ai, e depois vocês querem ficar menstruado ainda. Olha lá, meu filho falou para eu voltar a jogar tênis. Olha lá, jogar tênis. Enquanto pode vir, filho, pode vir, que eu, apesar de ter ficado um centímetro mais curto na perna direita, mas ainda dou conta do recado. Tamo junto. Ó, ele me ajudou, a Aninha falou que o Shin ajudou a analisar os índices. Eu até imagino. Você viu como é que a pessoa se entrega? Ela nem imprimiu o resultado. Mas, puta, se ela não imprimiu, como é que ele sabe que... Olha lá, você tá vendo só, Shin? Você tá vai vendo da minha amiga, Shin. Pode parar. Não, e tá vendo coisa que me pertence, né? Que é os exames são... E a pessoa ainda, na maior cara de pau do mundo, fala assim, não, olha, ela nem imprimiu... Querendo defender, né? Porque o Shin, você já viu, querendo defender, sabe? Querendo defender, participando de um conluio. Não, olha, ela nem imprimiu, foi
Alguém perguntou se ela tinha impresso os exames ou não? Já Não é? entregou? A pessoa esquece que a gente faz leitura muito rápido, né, Érica? Pois é, o pessoal se entrega, né? Ó, aqui, ó, o Arthurzinho falou que disse que ele tá juntando dinheiro para comprar sua bike. Quero só ver, hein? Vamos ver quem Olha lá. vai andar de bicicleta, hein? Vai ser Vamos fazer a campanha. Nós vamos fazer um evento, doutor Arthur, nós vamos fazer um evento. Eu até convido a turma da live aqui, a gente coloca o senhor com roupa de ciclista, assim a gente organiza. Mas tem que o café colocar da a rodinha manhã. do lado. Mas vai ter rodinha do lado. Não, rodinha não. O senhor vai andar junto com o Adriano. Quero ver onde que vocês vão chegar. Você com o Adriano. Não. Porque a gente dá uma volta aqui no condomínio aqui, Adriano quase morre do coração. Adriano, ele só quer ir na descida. Eu falo pra ele, cara, vai ter que subir depois. Ele só pega a rua de descida aqui. É por isso que é uma bicicleta para duas pessoas. Né? Você sobe, ele pega e desce. Então, mas é assim que funciona aqui. Você acha que não é assim? Você acha que... Quem que você vê trabalhando aqui? Quem que você vê fazendo live? Quem que você vê dando treinamento? Quem? Tudo sou eu aqui nessa casa, aqui, ó. Tudo sou eu. Mas já tá estourando aqui nosso tempo já. Ô, louco. Olha lá, Solange, ó. Pronto, em sua homenagem, a Solange pediu para eu tomar água. Toma água. Arthur, doutor Arthur, tem um assunto que o senhor queira propor para a semana que vem? A gente pode falar desse ressecamento vaginal e tem outra coisa que o senhor queira falar? Pode, porque eu acho que nós vamos deixando aberto, Érica, porque aí o pessoal vai entrando com ressecamento. Sugestões, né? Nós iniciamos o assunto, porque você vê hoje, nós começamos com a história do mioma, nós tivemos pergunta de endometriose, nós falamos de câncer, né, de risco de câncer, nós falamos de exame de prevenção, nós falamos, né? Então, aí ó, de skate estão falando para eu andar, não vai precisar de rodinha, não. Ele andava de skate. Nossa, doutor Arthur, fica até imaginando o senhor no skate, assim. Eu andava bem de skate, sem falsa modéstia. A Nilce mandando levar o senhor andar no estacionamento em frente do estádio com o Pedro, porque lá é tudo planinho assim, doutor Arthur, não tem uma subidinha lá. Mas tem que pegar 2, 3 pessoas para me ajudar a andar, né? Mas como nós vamos fazer um evento nesse dia, eu vou até organizar aqueles eventos assim que o pessoal organizava no Facebook. O senhor imagina, vai ser um evento. Deixa para mim. Vamos fazer a campanha. Vamos fazer a campanha Ajuda e dá uma bicicleta, doutor Arthur. Isso, hashtag Ajuda doutor Arthur. Vou começar hoje a campanha. Hashtag bicicleta, hashtag Ajuda doutor Arthur. Pode deixar, vou começar hoje já. Ai, Eric, que delícia. É sempre muito gostoso. E aí seria legal, olha lá, até a Regiane, que é a esposa do meu irmão Jorge, que é a mãe do Sumozinho, do Pistolinha, ele que fez 11 meses que eu te falei, dia 6. Regiane, dá um beijo no Sumozinho, Pistolinha, já falei que só eu que posso falar Sumozinho, Pistolinha, porque é o Breno e o Daniel. Fez 11 meses agora, dia 6. Então, vamos fazer, sim, vamos continuar nessa nossa brincadeira, nessa nossa pegada, né? Que o pessoal sugira, porque... É importante até ideias pra gente. Manifeste, né? Que manifeste, porque pra gente, nós vamos falando, sabe, é igual o rapaz me sugeriu, falar um pouquinho de copinho coletor, já falei, sabe, que independente de eu ser favorável ao uso ou não, né? Porque falar só de coisas que nós somos favoráveis é muito gostoso, mas sim, eu estou aqui aberto a falar de coisas que eu também não aprovo. Tem menos de 1 minuto para a gente encerrar. Sugeriram colocar motor na sua bicicleta, Adriano sugeriu. A minha irmã falou que dá para pôr, mas tem que pedalar. Então, não vai resolver o problema. Não, eu quero sem motor. Eu quero uma mais leve. Precisa ser as que ele está acostumado a usar, né? Que ele está acostumado a usar. Olha lá, Solange, que eu tenho muita energia, né, Solange? Olha lá, então vamos pra cima. Vai cair a live, senão não consigo encerrar aqui e gravar. Tchau, gente. Gente, tira a foto de nós. Eu de filtro. De cílios, ó. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Beijo. Obrigada. Um beijo, obrigado a vocês. Um beijo, Adriano. Beijo, queridos!
Beijo, Solange. Beijo, filho, Nizinha. Um beijo.